Hoje é 12 de agosto. É um grande privilégio e uma honra dar as boas-vindas ao Transition Protocol a um analista de renome mundial, respeitado no mundo todo, reconhecido globalmente, que todos vocês já viram e sem dúvida já ouviram. Meu grande amigo, Parveen Swami. Ele vai falar com vocês sobre todos os acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem em curtir e inscrevam-se no canal. Tornem-se membros pagães por se tagantes em nadinho depois por semana. Pode começar, Parveen. Muito obrigado, Zulfikar. E como sempre, muito obrigado por me receber no seu canal. Agora, algumas coisas sobre as quais eu quero falar. A primeira é: vamos começar pelo Acordo de Defesa Conjunta de Meca, sobre o qual todo mundo tem falado. Parece que ninguém tem muita clareza sobre ele. E a razão disso é bastante óbvia, porque os três países e o Irã não querem compartilhar muitos detalhes. Mas se você ler nas entrelinhas, fica muito claro do que se trata. Não deve haver dúvida alguma sobre por que eles não querem dar clareza. É porque a guerra ainda não acabou. Essa é a razão. Então agora, o que esse acordo pretende fazer? Vamos entender essa parte primeiro. A ideia é que a estrutura americana, baseada em segurança absoluta, a estrutura de segurança que existe na região, se baseia no conceito de segurança absoluta, que é um jogo de soma zero. Todas as suas bases. Esse é o pensamento dos americanos. Esse tem sido o pensamento do mundo até agora. O conceito de segurança absoluta é um jogo de soma zero. Ele leva a guerras, leva a conflitos. Isso precisa ser substituído por uma estrutura regional baseada na segurança coletiva. Agora, segurança coletiva é algo completamente diferente. Não vou entrar em detalhes, exceto para dizer que isso foi enunciado, ou que essa visão foi traçada, pelo presidente Putin e pelo presidente Xi Jinping em 2013. A ideia da segurança coletiva, e o que se faz com ela, é sentar e negociar os seus problemas. Você não busca a sua segurança às custas da segurança dos outros. Você está falando de negociações. Está falando de um meio mais amplo, porque o foco da segurança coletiva é o desenvolvimento e o progresso de ambas as nações, ou de todas as nações que aceitem o conceito de segurança coletiva. Então é disso que se trata. Esses três países que se uniram estão apoiando o conceito de segurança coletiva, anunciado pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em 29 de junho. Ele disse isso publicamente. E disse isso depois de sua visita à Rússia, em 27 de abril, quando se encontrou com o presidente Putin em São Petersburgo, e também depois de ter ido à China, em 6 de maio, onde se encontrou com Wang Yi. Depois disso, sabemos que em 17 de junho, o Memorando de Entendimento de Islamabad foi assinado. E o ponto mais importante que foi minimizado é que em 23 de junho, Pezeshkian, o presidente iraniano, fez uma visita de Estado a Islamabad. E a razão para isso era muito simples. Além de outras coisas que eles disseram em seu comunicado à imprensa, a ideia era conseguir o apoio dos paquistaneses para, basicamente, conduzir essa estrutura regional de segurança com base no conceito de segurança coletiva. Então, os paquistaneses aderiram. E, portanto, no dia 29, como eu disse, Araghchi anunciou isso. E as duas coisas que ele disse publicamente foram que nessa estrutura regional, as potências externas serão excluídas. E outra coisa que ele disse é que isso se trata de uma arquitetura regional de segurança, na qual todos os países da região vão dialogar entre si e ver como as questões podem ser resolvidas. Basicamente, trata-se de segurança e, depois disso, até mesmo das questões econômicas. Porque, no fim das contas, essa estrutura precisa levar ao desenvolvimento e ao progresso de todas as nações, depois que os americanos deixarem a Ásia Ocidental. E depois disso, outro acontecimento importante, que mais uma vez foi minimizado, ocorreu nos dias 13 e 14 de julho, quando o Marechal de Campo Azim Munir visitou a Turquia.
Marshal Asim Munir, he visited Turkey. He had a sorry interaction with the Ele top teve leadership there, uma interação com a principal liderança de and lá. it was finally E foi finalmente no dia 7 de agosto que saiu a nota à imprensa paquistanesa falando sobre o Acordo Conjunto de Defesa de Meca. defense agreement. Como eu disse, ele tem duas partes. Uma delas, que está claramente escrita na nota à imprensa paquistanesa, é a segurança coletiva. Ela fala disso. Então, neste momento, trata-se da região. E isso precisa ser ampliado para o mundo islâmico. E é aí que o Paquistão terá um papel muito importante. Então, só para parar aqui e destacar um ponto, o Paquistão não é apenas o principal mediador hoje entre Trump e a alta liderança iraniana. Trump and the Iranians top leadership. Pakistan also will be doing the heavy lifting. O Paquistão também terá um papel central para fazer os países islâmicos entenderem o conceito de segurança coletiva, que sustenta a visão de uma nova ordem mundial apoiada pela Rússia e pela China. Agora, avançando. Depois da segurança coletiva, outra coisa mencionada neste comunicado à imprensa é a dissuasão coletiva. E aqui parece haver muita confusão. Muitos analistas americanos estão dizendo: olhem, isso segue as linhas da OTAN, porque afirma que um ataque contra um será considerado um ataque contra todos. Não diz isso, porque é preciso ler a nota nas redes sociais publicada no mesmo dia 7 de agosto pelo primeiro-ministro turco Erdogan. Nela, ele afirma claramente que isso estará sob o artigo 51 das Nações Unidas. That this will be under Article 51 of the United Nations. So, collective deterrence has two parts. Portanto, a dissuasão coletiva tem duas partes. A primeira é dissuadir. Isso significa que qualquer país de fora será dissuadido, porque esses três países estão unidos. E, obviamente, aqui o sinal ou a indicação é para Israel, que fica na Ásia Ocidental, mas com o qual todos esses países têm, em maior ou menor grau, algum problema. A Turquia, inclusive, hoje tem um problema com eles. Então essa é a parte da dissuasão. A segunda parte trata da defesa. E a defesa está prevista no artigo 51 das Nações Unidas. Isso foi claramente escrito na postagem de Erdogan nas redes sociais. Ele mencionou isso. Em outras palavras, toda a defesa que tiver de ser feita será realizada sob as Nações Unidas. Will be done under the United Nations. So it is not NATO-like, first of all. NATO has Então, antes de mais nada, não é algo nos moldes da OTAN. A OTAN não tem nada a ver com as Nações Unidas. E se você olhar o artigo 51, ele diz claramente que uma ação defensiva será tomada se houver um ataque a qualquer país. E esse país também informará ao Conselho de Segurança da ONU que sofreu um ataque. Isso significa que a centralidade da ONU será mantida. Depois disso, esse país decidirá se quer exercer a autodefesa individual ou a autodefesa coletiva. O que isso significa é que, hipoteticamente, se houver uma guerra ou um confronto entre Israel e a Turquia decidirá que tipo de ajuda deseja dos outros dois membros do acordo de defesa. it wants from the other two members of the defense agreement. Nothing is automatic here. They may perhaps Nada aqui é automático. Talvez eles queiram mais alguma coisa, porque terão uma parceria de defesa conjunta. Podem querer algo das linhas de produção dos paquistaneses. Podem querer algo dos sauditas. Então, isso deve ser ampliado. E muitos países do Conselho de Cooperação do Golfo, como Kuwait e Bahrein, já demonstraram interesse em aderir a isso. E no que diz respeito ao Paquistão, ele também foi além da Ásia Ocidental, até o continente africano, onde firmou novamente uma cooperação de defesa com a Somália, em moldes semelhantes de segurança coletiva. on the similar lines of collective security with Somalia. And in my assessment, what we will see is E na minha avaliação, o que veremos é que os paquistaneses vão ampliar ainda mais isso no continente africano, porque a África hoje tem 54 países, dos quais 20 têm maioria muçulmana. Então, os paquistaneses vão tentar estabelecer cooperação em defesa com todos esses países. E como isso foi possível? Não preciso voltar à Operação Sindoor, em que todos os países chegaram à conclusão de que o Paquistão não só tem armas nucleares, não só é um país muçulmano, como também tem capacidades muito confiáveis de guerra convencional e não tem relações diplomáticas com Israel. As três grandes potências do mundo multipolar se sentem à vontade para interagir com o Paquistão. the multipolar world,
they are comfortable interacting with Pakistan. So this is what, in very short, is this whole thing about. Então, em resumo, é disso que se trata tudo isso. Agora, falando do Paquistão. Veja, o problema com Trump é que ele também sabe, e os iranianos entenderam, eles são pessoas sábias, que a guerra que começou em 28 de fevereiro, na verdade, terminou em 8 de abril, quando a campanha aérea de 39 dias das Forças Aéreas Combinadas dos Estados Unidos e de Israel não produziu os resultados desejados. Ali foi o fim. Depois disso, houve apenas bravata. Houve apenas pose por parte do presidente Trump. E hoje sabemos que ele realmente não tem mais opções militares, e o tempo está se esgotando para ele. Ele não só tem as eleições de novembro pela frente, como as reservas estratégicas de petróleo diminuíram. Há relatos dizendo que hoje eles estão no nível mais baixo nos Estados Unidos desde 1983. E o outro problema que Trump enfrenta é que não há como repor rapidamente a falta, uma enorme falta, de mísseis e mísseis interceptadores. É por isso que muitos relatos dizem que está gritando e berrando com Pete Hegseth por ter lhe dado informações erradas sobre o estado de prontidão das forças americanas. Isso é algo que eu também já disse anteriormente no seu canal. No que diz respeito aos iranianos, eles enfrentaram, com capacidades do século XXI, um exército dos Estados Unidos, um exército muito poderoso, mas com capacidades do século XX. Então veja, tudo isso começou depois do dia 8 de abril. Foi o que eu disse. Arashi, primeiro foi a Rússia, no dia 27 de abril, e depois a China, para obter apoio à arquitetura de segurança regional, na qual a maior parte do forço, no oeste da Ásia, fora do oeste da Ásia intermundo islâmico, será feita pelo Paquistão. Além disso, o ministro do interior do Paquistão esteve lá, reunido com o principal secretário, o recém-nomeado secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Raisi. Então, o que eles estão discutindo? Basicamente, estão discutindo o papel e as medidas que precisam ser tomadas daqui para frente. É isso que vem acontecendo na minha avaliação. E no que diz respeito aos iranianos, com uma grande reformulação de suas forças armadas, que eles também anunciaram publicamente, o que estão fazendo é, não se enganem, muita gente acha que é só retórica. Não há retórica alguma envolvida nisso. There is no rhetoric involved here at all. When the Iranians do something, take it seriously. Quando os iranianos fazem alguma coisa, leve isso a sério. Porque até agora, até hoje, ou sabe, desde o recente anúncio dessa reformulação, o que estava acontecendo era que os iranianos estavam se concentrando mais na diplomacia, depois de vencerem a guerra em 8 de abril. Então eles estavam focados em dois fatores. Um era a diplomacia. E o segundo era desenvolver suas capacidades próprias de mísseis e drones, com muito material vindo de fora, talvez da China, talvez da Rússia. Então, os mísseis de última geração deles, dos quais eles estão falando hoje, o que chamamos de mísseis de cruzeiro hipersônicos, mísseis que voam a mais de 5 Mach. Mach é a velocidade do som. Mísseis que são manobráveis, mísseis que percorrem as camadas mais altas da atmosfera, são imparáveis. Por outro lado, os israelenses e os americanos simplesmente não têm os interceptadores. Então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é que depois dessa reorganização militar que foi anunciada, eles não vão se desviar do objetivo. Isso é importante. Qual é o objetivo do Irã hoje? O objetivo que eles deixaram muito claro é que as forças dos Estados Unidos saiam da região. Eles já não estão falando do artigo 4 do Memorando de Entendimento que dizia, em termos muito ambíguos, que as forças americanas se afastassem das proximidades do Irã. Agora, eles estão falando da região. Porque quando as forças americanas saírem da região, será o momento em que essa estrutura entrará em ação. E ela está sendo construída por meio desse acordo de defesa conjunta entre esses três países. E eu disse que isso vai continuar aumentando. Então as duas coisas estão acontecendo simultaneamente.
Como parte disso, certamente o que a liderança militar iraniana está observando hoje é Israel, porque Israel deixou muito claro que não vai sair do Líbano, que não vai sair de Gaza. E isso é completamente inaceitável para os iranianos. Portanto, o que os iranianos estão tentando fazer é todo esse vai e vem que está acontecendo. O Paquistão, Mohsen Naqvi, indo ao Irã, o presidente iraniano, Pezeshkian, dizendo publicamente, mais uma vez, que temos laços estratégicos com o Paquistão. Na verdade, hoje é uma relação muito próxima, e vai continuar assim. Por quê? Deixe-me voltar a isso. Eu continuo desviando para destacar certos pontos. O motivo de isso continuar assim é que está sendo criada uma estrutura muçulmana ou islâmica. E este é um exemplo perfeito de uma nação sunita e uma nação xiita trabalhando juntas, lado a lado. É um exemplo perfeito. E isso vai continuar assim. Eles também são vizinhos. Então, o que está acontecendo agora é que os iranianos, apesar de terem falado publicamente sobre condições muito rígidas, condições firmes, dizem que o Estreito de Hormuz não será reaberto, a menos que os americanos suspendam o bloqueio naval, que todas as sanções sejam retiradas, que as forças americanas deixem a região, que seus fundos congelados sejam liberados e que haja paz permanente para todos os seus aliados. Referindo-se ao Líbano, aos iemenitas e a Gaza, basicamente, Gaza e Líbano, essas duas áreas, além de os americanos pagarem as reparações de guerra. Todas essas coisas estão no memorando de entendimento. E, aliás, no dia 17 deste mês, o memorando de entendimento também completaria 60 dias. Veja, então a situação é simples. Eles estão dizendo tudo isso. Eles falam sério. Mas, ao mesmo tempo, os paquistaneses estão trabalhando muito para ver se Trump ainda pode recuar e começar a conversar e concordar com o memorando de entendimento, que certamente favorece muito o Irã. Não há dúvida quanto a isso. Se eles não fizerem isso, eu disse que não vão desviar o foco. O foco é ajudar o Paquistão e os 3 países, incluindo a Turquia. Se você observar, o ministro das Relações Exteriores da Turquia tinha ido à Líbia. E a Líbia, mais uma vez, não tem relações diplomáticas com Israel. Eles têm muitos problemas com Israel. Então, ambos estão trabalhando muito. A Turquia está fazendo, o Paquistão está fazendo, mas o trabalho que o Paquistão está realizando é muito mais substancial e vai continuar se expandindo. Então, o que os iranianos estão considerando, por enquanto, é que se os paquistaneses conseguirem nos termos deles, e quais são esses termos? Que nada seja diluído no memorando de entendimento assinado em 17 de junho. Se Trump concordar em vir conversar sobre isso, tudo bem. Depois disso, eu espero que, com toda essa reorganização que aconteceu, o alvo seja Israel, porque é lá que hoje está concentrada a presença das forças americanas. Fora isso, os americanos praticamente não têm nada em nenhum outro lugar. Você vê o porta-aviões Abraham Lincoln, que teve um problema. Houve suicídios ali. O Gerald Ford saiu. Então não dá para travar uma guerra do século XXI com todos esses porta-aviões enormes. Então, em resumo, é isso. Se eu puder concluir essa parte dizendo que, primeiro, os iranianos estão totalmente focados na criação dessa estrutura regional, na qual sabem que os paquistaneses vão fazer muito trabalho. E os paquistaneses estão dispostos a fazer isso, além de atuar como mediadores, levando isso, em algum momento, algo que já começaram a fazer com a Somália, para fora da região, para o mundo muçulmano. Essa é uma parte. A segunda parte é que os iranianos querem, com a ajuda da mediação paquistanesa, fazer Trump conversar seriamente sobre o memorando de entendimento. Isso significa que Trump será responsável por garantir que o artigo 1 desse memorando seja levado adiante, seja cumprido. E o artigo 1 fala dos Estados Unidos conversarem com Israel. Olhem, vocês têm de retirar suas forças do Líbano e de Gaza. É certo que os israelenses não vão ouvir os Estados Unidos. E, depois disso, que veremos se esta guerra continuar.
Quero dizer, os Estados Unidos e seu império, de qualquer forma, estão afundando. Mas o alvo dos iranianos, então, será Israel. É assim, Zulfikar, que eu vejo o quadro geral. This is the way, Zulfikar, I see the overall picture. Bem, eu concordo totalmente com isso e apoio cada uma das declarações que você fez, cada uma das conclusões a que você chegou. Hoje passei bastante tempo conversando com muitas pessoas, especialmente aquelas alinhadas à nossa rede, ao nosso canal. Os cofundadores Larry Johnson e Pepe Escobar têm fontes muito bem posicionadas, além das fontes que temos dentro do Paquistão, nos mais altos órgãos de segurança paquistaneses e também no Irã. E tudo o que você disse é notavelmente preciso. Eu gostaria de chamar sua atenção para algo sobre o qual você e eu conversamos brevemente antes de começarmos. O que você acha dessa estupidez grotesca que vem da Casa Branca? Quer dizer, todo mundo sabe que é uma estupidez grotesca, exceto talvez o Trump, que não saiba que é uma estupidez grotesca. Except maybe Trump doesn't know that it's rank stupidity. I doubt whether he understands the difference between rank stupidity. Duvido que ele entenda a diferença entre estupidez extrema e realidade, e é por isso que ele está nessa guerra. Bessent tem dito às pessoas: não se preocupem com o Estreito de Hormuz. Temos uma alternativa. Estamos construindo blá blá blá, oleodutos e assim por diante. Minha preocupação é que Trump possa realmente acreditar nessa bobagem. E, se ele acreditar nisso, talvez não chegue de fato à conclusão a que todos os outros chegaram. A de que ele precisa sair pela porta de saída que o Irã lhe ofereceu, de uma maneira minimamente digna. Essa saída será retirada se ele não fizer isso muito em breve. Você é um analista muito perspicaz, uma das pessoas mais perspicazes e mais bem informadas sobre tudo isso. O que você acha? Informed information about all of this. What do you make of this? Well, Zulfikar, before I answer your question, there's another... Bem, sabe, Zulfikar, antes de responder a sua pergunta, há outra notícia para a qual quero chamar sua atenção. A notícia é que a Arábia Saudita, que também é membro desse acordo de defesa conjunta que foi assinado, abriu também o que é chamado de Corredor da Groenlândia com Omã. O ponto aqui é que esse corredor da Groenlândia estava funcionando durante a guerra entre os Emirados Árabes Unidos e Omã. Agora, esse corredor foi estendido até a Arábia Saudita, numa distância de mais de 700 quilômetros. É uma rota terrestre. Basicamente, você contorna o Estreito de Hormuz. Há uma escassez de alimentos acontecendo. Então, os Emirados Árabes Unidos estavam recebendo todos os alimentos por esse corredor a partir de Omã. E agora os sauditas também fizeram esse acordo. Então os caminhões vão chegar lá, depois virá o carregamento, virá a carga, ela será colocada nos caminhões e percorrerá 700 quilômetros. Então chegará à Arábia Saudita. O ponto que estou fazendo é que os sauditas já estão sentindo o impacto, e um impacto grande. Porque precisamos ter em mente que todos esses países do Conselho de Cooperação do Golfo, e a Arábia Saudita é o maior deles, dependem enormemente de alimentos vindos de fora. Dependem enormemente de água de fora, das usinas de dessalinização que instalaram. Portanto, a dependência deles é enorme. Então, se é isso que os sauditas começaram a fazer, certamente estão pensando que as bases americanas precisam sair daqui, do nosso solo. É uma questão de tempo, até que os sauditas se tornem mais firmes ao dizer a Trump que quaisquer remanescentes de suas bases aéreas em solo saudita representam uma vulnerabilidade para os sauditas e precisam sair. Essa é uma parte. E como eu disse, há cada vez mais países do Conselho de Cooperação do Golfo que querem aderir a esse acordo de defesa. Quer dizer, eles já demonstraram interesse. O Kuwait demonstrou interesse, e o Bahrein também, e todos vão aderir. E se esse corredor está funcionando, e está, como eu disse, esse corredor da Groenlândia, obviamente os iranianos sabem disso e estão permitindo. Por quê? Porque os iranianos estão tentando criar uma estrutura regional. Eles não querem, sem necessidade, atacar a Arábia Saudita, nem qualquer outro país do Conselho de Cooperação do Golfo. Agora, quando entendermos corretamente esse contexto, e entendermos a pressão sob a qual os sauditas estão hoje,
Deve ficar muito claro para todos que Scott Bessent não faz o menor sentido. That Scott Bessent is not making sense at all. Because for a country like Saudi, Porque para um país como a Arábia Saudita, comida é um problema. Eles não conseguem vender seu petróleo. O Mar Vermelho está fechado. Os Houthis os estão incomodando a cada hora. Eles estão em sérios apuros. E antes de tudo, esses oleodutos não podem ser construídos enquanto a guerra estiver acontecendo. Isso é algo que precisa ser entendido. Como está a infraestrutura? Como ela vai ser transportada por avião? De onde vai vir? Que rota vai seguir? Então, tudo isso é fantasia, um sonho, nada além disso. E a questão é que todos esses países, se estiverem sob tanta pressão, serão contra esse oleoduto. Eles prefeririam se integrar à infraestrutura regional. E os iranianos vêm falando disso há muito tempo. and the Iranians have been talking for a long time, and I'm sure even these three countries. E tenho certeza de que até esses 3 países dos acordos de defesa estarão conversando com os sauditas, conversando com os outros países do Conselho de Cooperação do Golfo. Só deixe os Emirados Árabes Unidos de lado, porque eles estão em outra situação. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão cair na real. Então meu ponto é, quando Scott Bessent fala disso, ele apresentou algum prazo? Existe algum caminho adiante? Ele falou de algum mecanismo? Isso é atirar para o alto. Não significa absolutamente nada. Esses oleodutos não são viáveis de forma alguma. Veja, por que a guerra está acontecendo? Quando a guerra acabar e os americanos não estiverem lá, que oleodutos vocês vão construir? E quem vai permitir que vocês façam isso? Então acho que Zulfikar não está fazendo o menor sentido para mim. So that is, I think Zulfikar is not making sense to me at all. Of course, I never suggested that he made. Claro, eu nunca sugeri que ele fizesse sentido para alguém. Quer dizer, eu estava apenas comentando que esse tipo de absurdo sai da boca dele. Mas isso é direcionado a apenas uma pessoa. E nós dois sabemos quem é essa pessoa. E essa pessoa pode estar acreditando nesse absurdo. E essa pessoa, por ter acreditado nesse absurdo, pode prolongar isso mais do que o necessário. Agora, como os espectadores do nosso canal sabem, eu tenho a honra e o privilégio de receber algumas informações de inteligência de fontes que estão na sala, por assim dizer, e participam de conversas com todos que estão tomando as decisões. Mohsen Naqvi acabou de voltar de uma visita ao homem número 2 do Irã atualmente, Mohsen Rezaei, e o informe que ele deu à liderança paquistanesa, sobre o qual tenho a honra de ter algumas informações, é que eles estão dispostos a fazer um acordo por meio do Paquistão, obviamente. Mas não vão ocuar um mêmetro, nem um mêmetro, um centímetro, em suas exigências. Not a centimeter on their core demands. They will relax upon only one condition. Eles vão ceder em apenas uma condição, a das reparações. E isso será apenas no sentido de adiar essa discussão para uma etapa um pouco mais adiante. Isso não será colocado como uma pré-condição. Essa é a informação que vem do Paquistão. Também há informações vindas do Irã. E até onde eu sei, eles têm conversado com J.D. Vance, às vezes pessoalmente, às vezes por meio de seus intermediários. E até onde eu sei, receberam um sinal positivo de Vance. Mas não sabem se Trump concorda com isso ou não. Ele talvez ainda esteja no mundo da lua, achando que Scott Bessent vai viabilizar esse acordo. Então, como você acha que isso vai se desenrolar nos próximos, digamos, poucos dias? Porque eles realmente não têm muito mais do que alguns dias antes que aconteça uma catástrofe. Much more than a few days before a catastrophe happens. See, first of all, I agree entirely with that. Veja, antes de tudo, eu concordo inteiramente com isso que você está dizendo. Reparações de guerra. Mas eu iria muito além. Porque veja, o que os iranianos querem é que os americanos saiam da Ásia Ocidental. Essa é a exigência deles. E há muitos iranianos hoje que também estão falando sobre o Petro-Yuan. Agora, se o Petro-Yuan vai acontecer ou não, isso não é importante. O importante é que o Irã, muito em breve, fará parte do novo Banco de Desenvolvimento. Veja, as notícias já estão saindo. E nós sabemos que esse é o Banco dos BRICS. E no Banco dos BRICS, eles estão analisando acordos comerciais em moedas nacionais e pagamentos transfronteiriços. Como isso deve ser feito? O que significa contornar o dólar americano. How they are to be done, which mean bypassing the US dollar. So that is one part that is going on.
Então, essa é uma parte do que está acontecendo. Como eu disse, esse é o objetivo deles. E, no que diz respeito a Hormuz, eles controlam isso. Também já falamos antes que a gestão disso cabe aos estados costeiros, que são o Irã e Omã. A segurança fica a cargo da Marinha do IRGC. E eles também levarão em conta os interesses das nações litorâneas, que são os países do GCC, assim como o direito internacional. Portanto, eles não vão ceder em nada no Estreito de Hormuz. Não vão ceder em nada quanto a permitir que comercializem seu petróleo, sabe? Ou que sejam suspensas todas as sanções sobre seu comércio, seu petróleo, seu gás e seus produtos petroquímicos. Eles não vão ceder nisso. E depois há os próprios ativos congelados deles. Nisso eles não vão ceder. Então, no que diz respeito às reparações de guerra, quer dizer, como você disse corretamente, concordo inteiramente com isso. Eles vão aceitar isso. Mas não vão ceder quanto aos americanos fazerem os israelenses saírem do Líbano, da zona de segurança que criaram, e pararem de matar, sabe, os habitantes de Gaza, os palestinos em Gaza, com o que estão fazendo. E no que diz respeito a Netanyahu, ele já descartou, sabe, aquele conselho de paz do Trump. Ele não aceitou isso, porque diz que o Hamas precisa se desarmar primeiro, o que não vai acontecer. Ele não vai mais ditar as regras. O mundo mudou. He is not to dictate any longer. The world has changed. The war has changed everything in the region. The dynamics have changed. A guerra mudou. Tudo na região, toda a dinâmica mudou. O mapa mudou. Só os sionistas não parecem entender isso. Trump está voltando à razão pelo simples fato de estar vendo o fim dos petrodólares. Tenho certeza de que alguém disse isso a ele, que é onde estamos agora. Então, concordo com você que as reparações de guerra são um ponto em que eles ficarão bastante felizes em ceder, mas não vão ceder em mais nada. E depois haverá também a questão das armas nucleares, algo de que ninguém tem falado ultimamente, porque todo o foco esteve em Hormuz. Na minha opinião, os iranianos talvez digam publicamente que não estão buscando armas nucleares. May publicly say that they are not looking for nuclear weapons, not now, after the deal is done. Não agora, depois que o acordo for concluído. E nesse momento, se os americanos saírem da Ásia Ocidental, exceto de Israel, eles permanecerão em Israel. Não vão sair de lá, porque Israel terá sob seu comando as capacidades do Comando Central e também as capacidades da CIA. Israel terá tudo isso. Então, em algum momento, porque eles precisam dizer aos países que querem fazer parte dessa estrutura regional e desse acordo de defesa conjunta que, vejam, todos nós somos parceiros. O Irã não é uma potência hegemônica, porque ainda há, e precisa haver, dúvidas na mente de muitos desses países do Conselho de Cooperação do Golfo. E se o Irã obtiver armas nucleares? Então tenho certeza de que em algum momento o presidente Pezeshkian ou outra pessoa vai esclarecer isso. Mas este não é o momento para isso. A hora agora é de fazer Trump vir conversar, sem abrir mão do memorando de entendimento com o Irã, do memorando de entendimento de Islamabad, e conversar com sinceridade. Não como fizeram em 11 de abril, quando foram a Islamabad e J.D. Vance liderou a equipe americana. Em menos de 24 horas, eles saíram das conversas. E depois, 2 dias mais tarde, em 13 de abril, impuseram o bloqueio naval. E como o bloqueio naval ajudou? Eu não consigo entender, porque eles também estão sofrendo. Hoje todo mundo está em apuros. E o que os americanos parecem não entender é que quando se impõe um bloqueio naval, isso é um ato de guerra. Só que os iranianos não querem agravar desnecessariamente a situação militar. Caso contrário, eles têm capacidade. Podem eliminar, podem atacar 2 ou 3 navios americanos que fazem parte do bloqueio. E então você vê o prestígio dos Estados Unidos. Ele simplesmente cai. Então o que estou dizendo é que concordo inteiramente com você. O Paquistão certamente está desempenhando um papel muito importante. Está atuando tanto como mediador, quanto eu colocaria desta forma, como mediador na construção de uma estrutura islâmica que eventualmente vai além da Ásia Ocidental. E depois disso, isso também vai avançar, na minha opinião, até 2030.
O que veremos é que esse conceito de segurança coletiva será aceito pela maioria dos países do Sul global, que representam 80% da população mundial. São países ávidos por desenvolvimento, ávidos por progresso. Eles querem paz. Então, esse arranjo de segurança coletiva oferece a paz perfeita. E todo o trabalho pesado, sem dúvida, está sendo feito pelos paquistaneses. Undoubtedly is being done by the Pakistanis. Well, agreed, Parveen. I have, Bem, an additional concordo, Parveen. piece of reporting Tenho uma to informação the adicional audience, para compartilhar com nossa audiência e com você, vinda diretamente de Islamabad, após consultas com Mohsen Rezaei. E o entendimento entre esses dois países é que os Estados Unidos e DTs não tenham capacidade, por causa de Trump, é claro, totalmente comprometido pelos sionistas, de exigir que Netanyahu pare os bombardeios no Líbano e saia de Gaza. Stop the bombing in Lebanon, get out of Gaza. So their backup position is that number Então, a posição alternativa deles, o plano número 2, é a seguinte: desde que os Estados Unidos não venham em socorro de Israel, se Israel continuar fazendo essas coisas depois que os Estados Unidos tiverem deixado a região, então que o Irã lide com Israel nos seus próprios termos. Essa é a posição alternativa número 2 deles. E eles já apresentaram isso, ou estão prestes a apresentar. E acreditam que pode haver um acordo entre os dois sobre essa questão, essa segunda parte controversa, desde que Trump não volte a acreditar nas bobagens ditas mais recentemente por Bessent. Agora, se isso acontecer, vai começar uma guerra aberta entre Israel e o Irã. O que você acha disso? between Israel and Iran. What do you make of that? Yeah, see, I'll tell you, this is precisely what I was talking about. Veja, eu lhe digo, é exatamente disso que eu estava falando, que você me disse ser informação de inteligência, ou que pessoas compartilharam essa informação com você. Então, aqui como você vê, algumas questões que precisam ser levadas em conta. A primeira é que o controle desses sionistas sobre Washington é muito forte. E nós já vimos isso na Câmara. Sabe, como parte da Lei de Autorização da Defesa Nacional de 2027. Sabe, essa declaração foi aprovada. Então, quando entendemos essa parte, fica muito claro que mesmo se Trump sair da Ásia Ocidental, o Comando Central continuará sob Israel. E a CIA continuará sob Israel, porque para os sionistas nos Estados Unidos é importante que Israel sobreviva. It is important that Israel survive. Now the problem here is Israel does not only want to Agora, o problema aqui é que Israel não quer apenas sobreviver. Não quer abrir mão do seu sonho de Israel. E é aí que a parte 2, na minha avaliação, será feita pelos iranianos e pelos chineses. Veja, a China é um país que, se você se lembra, em 2023, 2024, conseguiu a reaproximação entre o Irã e os sauditas. Depois de os dois países passarem 7 anos sem relações diplomáticas, mais uma vez, Pequim foi o lugar onde os 14 grupos palestinos, incluindo o Fatah e o Hamas, foram reunidos em 2024, sabe, para formar uma frente unida. Então, o ponto a que estou chegando é que a questão palestina, mais uma vez, embora os iranianos já estejam falando sobre isso, eles serão muito mais abertos. but then they will be much more open because unless this Palestinian issue is Porque a menos que essa questão palestina esteja sinceramente na mesa, hoje há esperança de que ela seja resolvida, porque os americanos estão saindo da Ásia Ocidental e o mundo é multipolar. E as três, quer dizer, as duas grandes potências, Rússia e China, são favoráveis à questão palestina. Então acho que esse é o cerne da questão. Vai levar algum tempo para os sionistas caírem em si, perceberem que, veja, tudo aquilo com que eles vinham sonhando acabou. Eles podem viver na Ásia Ocidental, mas têm de viver, sabe, respeitando também os outros países. É assim que eu vejo as coisas se desenrolando, Zulfikar. Zulfikar things panning out. What Em que prazo vê isso acontecendo? taking place? See, as far as Americans leaving West Veja, Asia is no que diz respeito à saída dos americanos da Ásia Ocidental, eu diria que isso vai, you know, it should quer dizer, talvez devesse acontecer em 2 meses. Não pode levar mais do que isso. Tudo isso. It can't be more than that. All this No Mencentum. is this posturing? I fail to understand. Não, é essa postura.
Eu não consigo entender até onde dá para levar isso. Veja, novembro é o prazo limite para ele. E já estamos em agosto. Então, até novembro, está muito claro que no que diz respeito aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, menos os Emirados Árabes Unidos, todos estão percebendo o golpe. Estão sentindo a pressão de que existe um problema. Como eu dei o exemplo dos sauditas, que abriram esse corredor da Groenlândia. Então, todos entendem que a volta das bases americanas ao seu território cria um problema para eles. Isso não lhes dá segurança. E todos entendem que terão de discutir as questões regionais com o Irã. E estou falando do Estreito de Hormuz, de como ele deve operar. Então, o conselho deles será levado em conta, mas os iranianos e os omanenses é que vão decidir como isso será feito. Essencialmente, os iranianos são os que, sabe, venceram esta guerra. They are the one who have, they won this war. Simple as that. You see? But Simples assim. Veja, muita gente fala do Irã se tornar uma superpotência. Sabe, todo esse vocabulário é um vocabulário americano. Ficam falando em superpotência. Mas veja, a era das superpotências acabou. Hoje, no mundo multipolar, há 3 grandes potências. O Irã fez algo que ninguém esperava que ele fizesse, por sua sabedoria. Eles fizeram isso e estão conduzindo tudo de uma forma muito metódica. Então o Irã venceu a guerra e o Paquistão está fazendo o trabalho pesado. Então, na minha opinião, acho que já falei antes no seu canal, que quando falarmos desse RICI, talvez estejamos falando de Rússia, Irã e China como a voz do Sul global, como a voz que está criando a nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, os chineses estão criando a estrutura islâmica. É algo muito importante. the Islamic framework, very big deal. Indeed, very, very big deal. I mean, I could talk to you De fato, for é algo muito, muito importante. Quer dizer, eu poderia conversar com você por mais 1 hora, tranquilamente, Praveen, mas sei que nosso tempo acabou. Muito obrigado por emprestar sua voz, extraordinariamente bem informada, sua sabedoria, ao nosso canal e ao nosso público global que está crescendo. Agradeço por ter você aqui. Agradeço por ouvir você. Estou ansioso por isso. Então, muito obrigado por emprestar sua voz. Estou ansioso para ver você de novo na próxima semana. E obrigado ao nosso público global por nos acompanhar. Se você gosta do que fazemos, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Vá ao Substack e torne-se um membro pagante, com o mesmo nome, Transition Protocol, por $5. Vamos entregar diretamente na sua caixa de entrada. Obrigado mais uma vez, Praveen. Você gostaria de dizer algumas palavras finais? Thank you again, Praveen. Do you want to say any final words? Não, o que eu sempre digo é, obrigado, Zulfikar, por me receber no seu programa. You're Por nada, Tetsur. I'm gonna hit this